Saudações, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso sétimo episódio das Profecias para o Fim. E eu estou muito feliz em saber que você está acompanhando a série, que você está gostando da série, que está aprendendo muito e, acima de tudo, está entregando sua vida nas mãos de Jesus. Ele é o teu sumo sacerdote. Sem ele, meu amigo, não existe salvação. Entregue-se a Jesus agora. Bem, iremos passar para outros pontos da profecia, porque já falamos sobre o santuário, já entendemos que existe um santuário celestial, Cristo está lá no lugar santíssimo desde 1844 e em breve ele vai terminar essa obra, vai sair. Nós chamamos de fechamento da porta da graça. Ninguém mais poderá ter acesso à salvação, infelizmente. Mas vamos falar disto nos próximos temas. Hoje nós vamos falar sobre Daniel capítulo 2. É um dos capítulos que mais me fascina, pois neste capítulo nós conseguimos ver, conseguimos comprovar que é Deus quem conduz a história deste mundo. No capítulo 2 de Daniel, nós saímos encorajados com a certeza de que, meu amigo, embora vivamos num mundo de sofrimento e dor, embora vivamos num mundo mergulhado num caos, tudo vai terminar bem. Por quê? Porque a profecia nos diz. E Daniel 2 mostra a sucessão de reinos até a pedra, quando Jesus regressar para estabelecer o seu reino eterno. Meus amigos, Daniel capítulo 1, verso 1. O livro de Daniel começa com uma batalha entre Cristo e Satanás, uma batalha entre Jerusalém e Babilônia, uma batalha entre o povo de Cristo e o povo babilônico, o povo de Satanás. Vejam, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, é um nome bonito, né? Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Eu fico comovido e encantado quando leio este nome Nabucodonosor. Chego até a pensar em dar ao meu primeiro filho. Muito bonito. Foi em Babilônia que todo o sistema de idolatria se originou. E a propósito, nós falamos que após o dilúvio, um dos descendentes de Noé, que foi Cam, que depois gerou Cush, e Cush gerou Nimrod, sim, foi esse Nimrod, descendente de Cam, que fundou a cidade de Babel. Conforme estudamos, uma cidade rebelde, uma cidade que não cria no plano da salvação, uma cidade que não aceitava o método de Deus para a salvação da humanidade. Vejam aqui, meus amigos, foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Foi esse Nimrod, o construtor de Babilônia. Vejam no verso 10. O princípio de seu reinado foi Babel. Babel. E Babel significa confusão. Pois lá, enquanto construíam a torre de Babel, Deus confundiu as línguas. Mas podemos perguntar, por que Deus permitiu que seu povo escolhido fosse levado para uma terra pagã, Babilônia? Deus tinha objetivos. Um dos objetivos era fazer o povo refletir nos seus pecados, porque eles haviam apostatado dos caminhos do Senhor. Na Babilônia eles refletiriam e voltariam aos caminhos do Senhor. Vejam no verso número 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. De acordo com a história, foram aproximadamente 5.469 utensílios sagrados que Nabucodonosor roubou de Jerusalém. Foi colocar na casa do seu Deus Marduk em Sinar. E de acordo com a história, isto aconteceu em 605 a.C. Isto é confirmado por vários historiadores, como o caso de Flávio Josefo. O rei Nabucodonosor também deu uma ordem para que levassem alguns jovens de Jerusalém, jovens de boa aparência, jovens sábios que pudessem servir ao rei lá na corte da Babilônia. Vejam no verso número 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. E da multidão dos filhos de Israel, da linhagem real que foram levados à Babilônia, a Bíblia destaca 4 deles: Daniel, Ananias, Misael e
Azarias. A viagem de Jerusalém para a Babilônia era de aproximadamente 1.500 quilômetros. Daniel e seus amigos tiveram que caminhar aproximadamente um mês para chegar até lá. E ao chegarem, eles começam a enfrentar as primeiras tentações. Eles eram judeus, tinham seus costumes. E uma das primeiras tentações foi a mudança no seu nome. Mas como assim, irmãos? Mudança no nome é alguma tentação? Sim. É que os judeus davam um nome de acordo com o caráter que desejavam ver em seus filhos. Temos muitos exemplos de pessoas na Bíblia que mudaram de nomes em diferentes situações. Abraão mudou de nome para Abraão, Sarai para Sara com algum objetivo. Temos, por exemplo, Jacó mudou de nome para Israel, tinha um significado. Paulo, antes era Saulo, mudou para Paulo. Então, os judeus viam no nome o caráter, a pessoa. Por isso que Nabucodonosor, ao chegarem na Babilônia, estes jovens, mudou seus nomes. Vejam aqui, Daniel, que é um nome judeu, significava Deus é meu juiz. Mas ele teve seu nome mudado para Beltesazar, que significa Bel protege a vida do rei. Bel é Baal. Imaginam a dor que Daniel sentiu ao perceber que o seu novo nome exalta Baal, um deus pagão. Vejam, Ananias significa Javé é gracioso, Jeová é gracioso. Mas ele teve seu nome mudado para Sadraque. E Sadraque significa servo do Deus Sim, que é uma das divindades da Babilônia. Misael significa aquele que pertence a Deus. Teve o seu nome mudado para Mesaque, que significa sombra do príncipe. Azarias significa Javé me ajuda, mas ele teve seu nome mudado para Abed-nego, servo do Deus Nabu. Outra tentação que estes jovens enfrentaram logo a chegar na Babilônia foi a tentativa de mudança do seu cardápio. Vejam, a Bíblia diz no verso 5: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos. Estes jovens não aceitaram isto. Participar das finas iguarias do rei. Ora, como babilônios eles comiam tudo. Lagarto, porco, eles comiam o quê? Leões, comiam tubarões, comiam crocodilos. E estes jovens eram judeus. De acordo com a orientação bíblica, haviam animais que eles não poderiam comer. Não podiam também comer o sangue, beber o sangue, mas os babilônios nem se importavam muito com isto. Eles comiam e bebiam de tudo. Agora, estes jovens não disseram simplesmente: dá-nos os animais que nós judeus comemos. Eles disseram: dá-nos frutas, vegetais e cereais. Eles buscaram a alimentação original que Deus deu ao ser humano na criação. Vejam, em pouco tempo a diferença foi vista. A Bíblia diz que os 4 jovens se destacaram na aparência física. Eram formosos e inteligentes. Vejam no verso 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Deus honrou a fidelidade e o compromisso destes jovens com a sua verdade, com a sua vontade. E a Bíblia nos diz: ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel se tornou profeta de Deus. O rei Nabucodonosor ficou muito orgulhoso de si mesmo. Uau, estes jovens mostram a grandeza, o poder, a sabedoria de Babilônia. E Deus queria mostrar a este rei orgulhoso quem manda. Através de um método bastante conhecido no tempo, Deus teve um encontro com este rei Nabucodonosor. Vejam, irmãos, em uma noite normal, Nabucodonosor teve um sonho, diz aqui a Bíblia. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. O rei Nabucodonosor acorda perturbado. Ele não se lembra do sonho.
mas sabe, sente que sonhou alguma coisa de extrema importância. É que os babilônios davam muita importância aos sonhos e muitas vezes consideravam como revelações dos deuses. E ele, preocupado, manda chamar os magos, encantadores, feiticeiros, para que pudessem lhe dizer o que ele sonhou e pudessem assim dar a interpretação, dar um significado. Então o rei mandou chamar os magos, sim, irmãos, mandou chamar os magos para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Vieram todos os magos, disse-lhes o rei: tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. No verso 4, os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Estes homens não sabiam de nada. Eles eram trapaceiros. Inventavam alguma história para satisfazer os anseios do rei. Mas desta vez, Deus não permitiu que o rei lhes declarasse o sonho. O rei esqueceu. Para que fosse provado que todos os feiticeiros do mundo, todos os adivinhos do mundo não valem nada. Vejam aqui, irmãos. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Então o rei muito se irou e enfureceu. Ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Este decreto foi abrangente. Embora não tivessem sido chamados todos os sábios de Babilônia, todos eles tinham que morrer. Inclusive Daniel e seus 3 amigos, pois eram considerados também sábios da Babilônia. Então, o que Daniel, o servo de Deus, fez? A Bíblia nos diz no verso 17, Daniel 2,17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem o quê? Misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Meus amigos, só existe uma solução para os momentos de tribulação. Só existe uma solução para os momentos difíceis, quando não parece mais haver saída: oração. E foi isto que Daniel e seus 3 amigos fizeram. Oraram ao Senhor. E mais uma vez, esse Deus de amor, em resposta à atitude desses jovens, respondeu. Em sonho, Deus revelou o que Nabucodonosor sonhara. O que o rei Nabucodonosor sonhou? Ele sonhou uma estátua enorme, como essa aí, que tinha uma cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e barro. Enquanto o rei olhava a estátua, algo misterioso aconteceu. Surgiu uma pedra que não foi cortada por mão humana, ou seja, sem interferência humana, e veio destruir os pés da estátua em parte de ferro e barro. E no lugar da estátua surge um grande monte que permanece para sempre. Daniel acordou e sentiu que Deus havia respondido sua oração. E ele, junto aos seus amigos, agradecem e louvam a Deus, o revelador dos mistérios. E eles correm em direção ao rei Nabucodonosor. E ao chegarem lá, vejam muito bem o que o rei perguntou a eles. Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? O rei estava muito ansioso. Daniel, podes fazer-me saber a interpretação? Qual foi a resposta de Daniel? Vejam que resposta linda. O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Quem pode revelar? Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Imaginem o rosto do rei Nabucodonosor. Foi isso mesmo que eu sonhei. Foi isso mesmo que eu sonhei. Mas agora, Daniel, tu me mostraste que és digno de confiança. Diga-me a interpretação. Dê-me a interpretação. Eu quero saber o que isto significa. Daniel, se fosse um mero político, ele teria parado por aí. Ora, eu já fiz a minha parte. Já lhe lembrei o sonho. Dá-me a grana que você prometeu. Dá-me as riquezas que você prometeu. Mas Daniel era um profeta de Deus. E tinha uma mensagem, não só para o rei Nabucodonosor,
mas para cada um de nós neste tempo. O sonho que o rei Nabucodonosor tivera é significativo para mim e para si. Vejam, Daniel começa a explicar no verso 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem um Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, tu és a cabeça de ouro. Quem que dá poder e autoridade aos reis? É Deus. Na estátua, o rei Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Isto nos diz, amigos, que as partes da estátua que o rei havia sonhado representam reinos. Reinos que se sucederiam na terra, até que viesse a pedra e destruísse. Vemos, a cabeça de ouro da estátua representa o reino da Babilônia, que se tornou um reino mundial de 605 a 538 a.C. De fato, Babilônia era poderosa. Era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O rei Nabucodonosor se orgulhava muito desta cidade. Certa vez ele subiu no terraço, olhou para sua construção e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Mas o rei não esperava o que Daniel disse depois. O que foi que Daniel disse depois? Um balde de água fria sobre o rei Nabucodonosor. Vejam, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Uau! O rei Nabucodonosor ficou assustado. Ficou abalado. Depois de mim, depois da Babilônia, virá outro reino? Não, isto não pode ser verdade. O meu reino é eterno. Irmãos, Nabucodonosor não acreditou nessa profecia, não acreditou tanto, a ponto de, no capítulo 3 de Daniel, construir uma estátua bem parecida com esta. Mas a diferença é que toda ela era de ouro. O que Nabucodonosor queria dizer? Que o meu reino não é somente a cabeça. Peitos e braços de prata também é ouro. Os quadris, ouro. Até as pernas é de ouro. O meu reino é eterno. Mas, irmãos, chegou o dia em que Babilônia foi destruída. Vejam aqui, em 13 de outubro de 539 a.C., Belsazar, um dos netos de Nabucodonosor, estava dando um banquete nesse dia. Mas fora dos muros, 2 reinos se uniram, os Medos e os Persas. Se uniram para derrubar Babilônia. E é interessante que séculos antes disto acontecer, Deus já havia predito quem destruiria a Babilônia. Isaías capítulo 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a quem? A Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações. Aconteceu. Como os portões da cidade estavam fechados, eles não conseguiriam entrar. E os muros eram tão altos e resistentes. Eles desviaram o curso do rio Eufrates, que passava do meio da cidade. Redirecionaram o fluxo do rio. O nível do rio baixou. Eles conseguiram entrar pelo túnel. Abriram as portas, destruíram a cidade de Babilônia. É o segundo reino representado pelos peitos e braços de prata. Medo-Pérsia existiu como um poder mundial até 331 a.C., mas também chegaria ao fim da Medo-Pérsia. Vejam, irmãos, Daniel 2, verso 39. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Irmãos, é Deus quem coloca e quem remove reis. E ninguém pode mudar isto. É Deus quem manda na história. Vamos lá ver qual foi esse terceiro reino. A Grécia, que derrubou os Medos e Persas em 331 a.C., na Batalha de Arbela. Alexandre o Grande tornou-se assim o novo e poderoso rei. É dito que estou certo de que não houve nação, cidade ou povo que não tenham sido alcançados por sua fama. Parecia haver uma mão divina controlando seu nascimento e suas ações. Então, os quadris de bronze são o reino da Grécia, de 331 a 168 a.C. Sim, mas a Grécia também não seria o último reino. Viria outro. No verso 40, o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Viria um quarto reino que destruiria Grécia
Esse reino seria forte como ferro. Qual foi o reino que abateu a Grécia em 168 a.C.? Roma. Irmãos, o Império Romano. As pernas de ferro representam Roma. E a profecia não termina aqui, porque ainda tem a parte dos pés, em parte de ferro e barro. Vejam, amigos, verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Irmãos, Roma não seria conquistada, mas seria dividida. Nós diríamos uma parte de ferro, que é Roma, e outra parte de barro. Vejam aqui, amigos, em meados do século IV d.C., Roma começou a ser invadida por tribos bárbaras, que fundaram assim as nações da Europa e algumas ainda existem hoje. Agora, um detalhe especial a profecia dá sobre esta parte da estátua. Roma dividida. Veja, no verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Várias tentativas foram feitas, conforme a Bíblia diz, tentativas mediante casamento. Vejam, num museu na Dinamarca, existe uma árvore genealógica. E a árvore genealógica chega a uma conclusão lógica. Os reis, príncipes da Europa, são todos irmãos. Tentaram se unir mediante casamento, mas não conseguem. Por quê? Porque assim como o barro e o ferro não se misturam, a Europa jamais se unirá. Vários homens tentaram na sua força unir a Europa. Carlos Magno, Carlos V, Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler. União romana, União europeia. Mas eu e você sabemos que eles não estão conseguindo. Quando olhamos para o Brexit e vários outros aspectos que eles não concordam. Por quê? Porque Deus disse que não se unirão mais. A Torre de Babel, lá na Antiguidade, era uma tentativa de se unir. De se unir. Batalhar contra a vontade de Deus, contra a profecia bíblica. E hoje nós vemos uma Torre de Babel, a União Europeia, um prédio muito interessante. Uma tentativa de se unir. Batalhar contra a profecia bíblica, mas não conseguem, irmãos. Não se ligarão um ao outro. Portanto, os pés em parte de ferro e barro representam a Europa dividida. Daniel chega ao clímax da interpretação do sonho. E então, aquela pedra que surgiu do monte, o que representa então? Veja, irmãos, no verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Aleluia. Nos dias destes reis, nos nossos dias da Europa dividida, o Deus do céu vai trazer um reino que não será destruído, meus irmãos. Vejam, como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem ajuda de mãos, sem auxílio de mãos, sem intervenção humana. Deus não precisa de autorização ou intervenção humana para estabelecer o seu reino. Deus não precisa disso. Ele vai estabelecer, queiram os reis deste mundo ou não. Continua. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Aleluia. Não há dúvidas na profecia, meus amigos. E se tudo aconteceu conforme Deus disse, se os reinos se sucederam conforme a profecia, podemos ter a certeza de que a última parte da profecia também vai se cumprir. Meus amigos, deixem-me vos dizer. Nós vivemos nos pés em parte de ferro e barro. Qual é a próxima coisa? A pedra. A próxima coisa que vai acontecer neste mundo, o próximo evento histórico deste mundo, é a volta de Jesus Cristo. Ele vem para estabelecer o seu reino eterno. Um reino de paz e de amor. Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. As tribos que buscam impedir o avanço de sua obra. As tribos que querem se unir e impedir o cumprimento da profecia vão se lamentar diante dele. Certamente. Amém. Jesus está voltando. Os sinais estão mostrando. A profecia bíblica nos garante que nós estamos vivendo no último de tudo.
no dia da expiação. Estamos vivendo nos pés da estátua. O que vem? A volta de Jesus. Está você se preparando para esse evento? Está você se preparando para viver com Jesus eternamente? Lembre-se, lá não entrará mentiroso, lá não entrará transgressor da lei de Deus, lá não entrará quem bate em sua esposa. Vocês entendem a necessidade de nós vivermos hoje aquilo que iremos viver no céu? Porque na sua vinda Jesus não vai transformar o caráter de ninguém. O caráter é formado agora, mediante seu poder. Precisamos permitir que Ele transforme nosso caráter para habitar em sua presença eternamente. Essa é a sua vontade, meu amigo. Venha comigo, enquanto eu oro, silenciosamente, diga: Jesus, eu me entrego. Eu quero fazer parte do seu reino. Eu quero estar preparado para a sua vinda. Muito obrigado, nosso Salvador Jesus. Porque estudando a profecia que a nossa fé é reavivada, fé nas tuas promessas, a certeza profética de que não vai demorar. Jesus voltará. Por mais que venham homens escarnecedores dizendo: cadê a promessa de sua vinda? Nós confiamos na profecia. Por mais que demore, não vai falhar. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é dono do tempo. O Senhor trabalha no momento certo. Ensina-nos a confiar e a esperar. Abençoe o meu amigo. Ele deseja que o seu nome seja escrito no livro da vida. Escreva Jesus, pois o Senhor anseia fazer isso. Guarda-nos, Senhor, até o próximo estudo. Entregamos nossa vida nas tuas mãos. Amém. Bem, meus amigos, nós nos veremos no nosso 8º episódio da Escola de Profecia. Até breve.